go squirt. You got me to squirt? Oh, I'm drenched. You know I'm just gonna have to get you back double for what you did to me. I'm coming. Robbie, quit screwing around. That's it. Robbie? Mom, come quick! Something's wrong with Robbie! Hurry, Mom, hurry! Mom! It's okay. It's okay. It's okay. It's okay. It's okay. Minutes ago, and he's still post-dictal. Lori, Dave, this is Dr. Neves, the PEDS neurological consultant here. Hi. He knows a lot about epilepsy. Epilepsy? Yes, one seizure is just a seizure, but two by definition is epilepsy. He's only had one. The fellow you called me about this morning was probably another kind of seizure. So we're going to admit him and watch him for a couple of days. Well, this is a kid who hardly catches a cold. How could he have epilepsy? Epilepsia é uma condição associada à hiperexcitabilidade neuronal anormal, que gera uma série de manifestações na dependência de onde essa excitação anormal de neurônios ocorre. E ela tem várias etiologias, tem várias causas genéticas, por lesões estruturais. Ela pode nascer com o indivíduo, ela pode ser adquirida ao longo da vida, se o indivíduo sofrer um trauma craniano ou um tumor cerebral. Então, nós temos epilepsias que são genuínas, que nascem com o indivíduo, geralmente genéticas, e epilepsias que são adquiridas, crises epilépticas, que passam a acontecer em função de algum evento que ocorre na vida desse indivíduo, que pode ser infeccioso, pode ser tumoral, pode ser autoimune. Tem várias e várias causas. Começou quando eu tinha 9 anos de idade, né? Na época, né? Estava enjoado, aí minha mãe, que já fazia uso, quando ela era jovem, de um determinado medicamento, Plasil, resolveu me dar. Só que no que eu tomei Plasil, eu desenvolvi uma crise convulsiva. Então fui levado ao hospital e lá fui diagnosticado. Aí a partir de então venho fazendo tratamento. A maioria das epilepsias geneticamente determinadas se manifesta na infância e na adolescência. E esses painéis genéticos, e foi boa a sua pergunta, são muito pouco vistos, muito pouco investigados. Nós temos um centro de epilepsia há 20 anos, no Hospital do Fundão, que foi o primeiro centro de epilepsia do Rio de Janeiro. Esse aqui é o outro centro de epilepsia do Rio de Janeiro em hospital universitário, o segundo centro de epilepsia em hospital universitário. Isso é extremamente importante, porque junto com esse centro de epilepsia, nós vamos atender uma população de crianças, uma população infantil mais jovem do que o outro centro atende. E nós temos hoje um laboratório de neurociência translacional, que vai permitir que os painéis genéticos de epilepsias na infância e na adolescência possam ser feitos. Isso é algo totalmente inédito no serviço público, pelo menos no Rio de Janeiro, e em poucos serviços acontece em outros estados. E é importante pontuar que isso é exatamente o exemplo de como a ciência impacta a saúde da população. O importante para a gente, é irônico, né? Mas o importante para a gente é que esse paciente tenha crise para que haja o diagnóstico, né, o mais breve possível, para que a equipe médica consiga visualizar onde que realmente está tendo esse foco de crise. O registro, o filme é feito, tem uma câmera aqui, de 360 graus, que filma dia e noite, tá? Com luz noturna. Então, qualquer evento que o paciente aqui internado tenha, ele é registrado e aí nós fazemos uma correlação, que a gente chama de correlação eletroclínica, entre a semiologia, né, a característica da atividade elétrica cerebral e a clínica que ele apresenta. Então, uma unidade como essa permite que você faça uma série de ativações, a gente chama de ativações, que são estímulos para ver se aqueles fatores desencadeiam descargas epilépticas
ou subclínicas ou a própria crise epiléptica. A epilepsia é a segunda causa de doença neurológica que demanda um ambulatório de neurologia. A primeira é a cefaleia, dor de cabeça, e a segunda causa é a epilepsia. Tá? As epilepsias, 80% dos casos de epilepsias, 70%, 80%, eles vão ser totalmente controlados com um fármaco antiepiléptico, que a gente chama de monoterapia, né? Então, se você indica adequadamente o tratamento, se você faz o diagnóstico do tipo de epilepsia que esse paciente tem e ele começa a tratar com o remédio certo, a chance de controle é de 70% a 80%. E eu falo isso porque muitas vezes pacientes com diagnóstico de epilepsias supostamente de difícil controle chegam na nossa unidade, mas na realidade eles estão usando o remédio errado para o tipo de epilepsia que eles apresentam. Então, nem sempre uma unidade como essa vai internar um paciente com epilepsia de difícil controle. Ele pode ter um pseudo difícil controle porque o diagnóstico correto não foi feito. E aí, voltando à sua pergunta, 30% dos pacientes vão evoluir com uma epilepsia fármaco-resistente ou de difícil controle medicamentoso. E aí, dentro desse grupo, nós temos um grande número de causas. As causas mais frequentes de epilepsia de difícil controle que podem ser diagnosticadas e tratáveis cirurgicamente são as epilepsias do lobo temporal associadas à atrofia do hipocampo. Tá? Esses pacientes correspondem à grande maioria do grupo de epilepsias focais de difícil controle e são os grandes beneficiados, talvez os mais beneficiados dentro de um centro de epilepsia. Porque quando eles são investigados, quando se correlaciona a crise epiléptica com o início na região onde ele tem atrofia, e você vê que ele não tem outra causa, ou outra região começando, outra zona de início ictal começando a epilepsia, esse paciente é um candidato à cirurgia, dependendo de outros fatores e comorbidades, a ressecção dessa área, ela é, em geral, 88% dos casos acompanhada de um controle total das crises. Ele vai ficar sem remédio? A maioria não fica sem remédio, mas se ele usava 3, 4 remédios, ele vai passar a usar um, junto com o benzodiazepínico, e ele vai ter uma qualidade de vida enorme, porque ele vai controlar as suas crises e vai realmente poder viver. Vida social tem, meus amigos, gosto deles, vamos lá. Vida profissional ainda não, estou desempregado, mas não por conta da epilepsia, né? Sou engenheiro mecânico, então é mais por conta da crise que o país vem passando mesmo. Só que a epilepsia em si nunca atrapalhou no meu desempenho acadêmico, nem nada, né? Fiz minha escola normal, ensino médio normal, passei em segundo lugar vestibular de engenharia, terminei mestrado, tenho curso já de máquinas, então não tem problema nenhum nesse campo, nunca atrasou a minha vida nesse sentido. Eu lembro quando eu era adolescente, um certo dia eu cheguei lá na área de serviço do meu apartamento, da minha família, e eu me deparei com uma cena um pouco chocante, que era a empregada lá de casa que estava tendo um ataque epilético, que é uma cena realmente meio forte e traumatizante, e na hora a gente não soube muito bem como se proceder naquela situação. Então eu gostaria de saber, quando a gente presencia uma pessoa em ataque epilético, como que a gente deve lidar com isso? Que abordagem? A gente realmente deve puxar a língua para não enrolar, como a gente ouve? Enfim, como a gente deve proceder diante de uma pessoa que teve um ataque epilético na tua frente? Né? O que a gente deve fazer para minimizar essa situação? Mas o que você faz na hora que você vê um indivíduo tendo uma crise epiléptica? Você tem que protegê-lo dele mesmo para ele não se machucar. Deitá-lo, colocá-lo de lado, deixar vias aéreas o mais permeáveis possíveis, não tentar retirar a língua da boca ou de abrir a boca, porque você vai fraturar seus dedos e ainda vai, talvez até
o indivíduo, o paciente pode perder dente de tanta força que você faz e ninguém engole a própria língua. Isso não existe. Tem medo dele engasgar com a língua. Ele pode broncoaspirar. Se ele tiver acabado de se alimentar, ele pode, a comida pode ir para o pulmão. Então, por isso, se ele vomitar ou se ele, para evitar exatamente isso, você diminui esse risco quando você deixa o paciente de lado, coloca uma camisa, o que tiver na mão, na cabeça, porque ele vai se debater para diminuir a chance dele fazer um trauma craniano, um trauma facial, né, que também é muito comum, né, quando ele fica deitado de bruços se debatendo. Então, você deixa de lado, protegendo esse paciente e aguardando esse tempo, né, de 2, 3 minutos da crise passando e logo em seguida encaminha para um serviço. Não tentar nenhuma manobra para segurar o braço para ele não se debater, isso não vai adiantar nada, só pode machucar o paciente, ou tentar abrir a boca, ou tentar retirar a língua, enfim, puxar a língua. Isso é um absurdo, mas as pessoas ainda fazem até hoje. Aquela secreção, né, de saliva exuberante, muitas vezes misturada com sangue, porque eles fazem mordedura de língua nessa hora, ela não pega, ela não faz mal nenhum, é saliva, tá? Porque ele fica salivando. E os cuidados são esses, são cuidados mesmo de confortar esse paciente e permitindo que as vias aéreas fiquem o mais sem sufocamento possível, deixá-lo de lado e proteger para ele que ele não se machuque. For about 3,000 years we thought it was supernatural, involving invasion or possession by witches visiting their spells on you. Even the word seizure comes from being seized by supernatural forces, the gods or the devils, depending upon which century you're in. Esse preconceito existe quanto menor for o nível de informação que a população ao redor daquele paciente epiléptico recebe. Né? Quanto mais informada essa população, menor é esse preconceito. E isso começa desde a escola. Então, foi boa a sua pergunta de novo, porque no programa de pós-graduação agora em neurologia, nós aplicamos um projeto para uma fundação que é Leopoldo de Mendes, que é uma fundação extremamente interessante, que acolhe e trabalha com crianças. E o nosso projeto foi do neurônio ao acolhimento nas epilepsias. A gente ganhou esse projeto, e esse projeto ele visa que a gente vá às escolas públicas e que receba alunos de escola pública aqui, tá? Explicando para eles o que é epilepsia, mostrando uma crise, obviamente se os pais consentirem, né, e os professores também, e com isso tentar desmistificar a epilepsia como uma doença com essas características que são ainda preconceituosas para tanta gente. Eu brinco com meus amigos que é o seguinte, né, é algo que é muito mais assustador para eles do que para mim. Estou no caso daquelas crises que saíram de ruptura de contato. Eu simplesmente fico fora do ar 2 minutos. Então, não sinto nada, não vejo nada, sabe? Nem lembro o que aconteceu. Aí, as pessoas que me dizem depois o que aconteceu. Logo, para mim, não foi nada traumático, a vida inteira, vida normal. Vida normal, vai estudar, vai trabalhar, vai ter filhos, vai construir família. Tá? Não pode consumir bebida alcoólica. Aí o adolescente fala, mas então eu não tenho uma vida normal. Sim, o diabético também, infanto-juvenil, o neném, a criança toma insulina desde pequenininho e vai ter uma vida que vai depender daquilo. Então, cada doença crônica depende de um tratamento contínuo. Né? Fazer o quê? Mas é uma vida normal. Recentemente eu levei minha sobrinha ao cinema, a gente foi ver Os Incríveis 2
E no começo do filme tem um aviso bem grande na tela, dizendo que algumas cenas poderiam provocar ataque epilético por conta das luzes piscantes. Eu fiquei bastante apreensiva, porque era a primeira vez que ela estava indo ao cinema. Eu não sabia se ela podia ter algum tipo de crise por conta disso. Os pais também não sabiam, porque ela nunca tinha sido colocada numa situação como aquela. E, felizmente, tudo ocorreu bem, mas ao longo do filme eu ficava sempre olhando para ela para ver se estava tudo bem. E na minha sessão, pelo menos, não teve nenhum incidente, mas é algo que a gente tem que se preocupar, eu acredito. Algumas síndromes epilépticas, elas são fotossensíveis. E elas são fotossensíveis a alguns elementos cromáticos, algumas sequências cromáticas de cor. Então, isso tem um episódio muito famoso que aconteceu no Japão, quando foi lançado o filme do Pokémon, que várias pessoas manifestaram uma crise epiléptica quando olharam aquele desenho, aquela animação. Isso é tão importante, a epilepsia fotossensível, ela começa geralmente na adolescência, mas ela também ocorre em crianças. E isso é muito importante porque o exame de eletroencefalograma, mesmo fora de uma unidade de epilepsia, de um centro como o nosso, ele deve incluir o fotoestímulo, que é exatamente como se fosse uma luz estroboscópica que fica piscando para ver se nesse momento o paciente faz uma crise epiléptica e se fizer, você faz um diagnóstico de uma epilepsia fotossensível. Então, são epilepsias que são reflexas. Alguns elementos podem desencadear crises epilépticas e a fotossensibilidade é com certeza um dos mais comuns, assim como a hiperpneia, privação de sono, consumo de bebidas alcoólicas, são fatores que desencadeiam algumas síndromes epilépticas. Não todas, e são padrões para ajudar no diagnóstico do tipo de epilepsia que esse paciente tem. Esse aparelho aqui é o fotoestimulador. Nós comunicamos o paciente que já se encontra internado, que nós iremos realizar o exame, tá? E ele basicamente é assim, nós posicionamos esse fotoestimulador mais ou menos na altura do olhar do paciente. Nós medimos também com fita métrica, tá? Para que não haja nenhum tipo de interferência a mais ou a menos, tem que ser a posição correta. Então, nós medimos com a fita métrica esse posicionamento e há o estímulo de luzes. O paciente, inicialmente com o olho fechado, depois ele fecha os olhos, porque existem pacientes que com o estímulo de luzes, né, pode acontecer também em danceteria, enfim, isso já tem na literatura falando, esse paciente pode ter crise por conta dessa fotoestimulação. Então, existe o fotoestimulador para que a gente estimule, para que ele aconteça essa crise dentro do centro de epilepsia, para a gente conseguir acompanhar. Robbie is gonna be just fine. Mom, if you're there, pick up, please. Mom! Lan? Mom, Robbie's had a horrible seizure. What? He stopped breathing. They took him to the hospital. Dad went with them. Well, take Mark and go to Margie. Mom, is he gonna die? No, he's not going to die. A crise epiléptica, especialmente nos casos onde você tem privação de consciência, quando você tem uma crise desperceptiva, que essa sua pergunta foi boa, porque algumas pessoas minimizam a importância de crises muito rápidas, que são aquelas que duram 1 ou 2 minutos, em que você perde a sua capacidade de perceber o ambiente ou de se comunicar, que são chamadas crises desperceptivas, antigamente chamadas de crises parciais complexas. Se você está atravessando a rua e você tem uma crise dessa, você morre atropelado. Se você está nadando, você morre afogado. Porque você realmente perde a sua capacidade de ter controle sobre você mesmo. Ou você pode matar outras pessoas se você estiver dirigindo e morrer também. Então, a crise desperceptiva, as crises de ausência, que não são aquelas convulsões tradicionalmente vistas como epilepsia e que são muitas vezes chamadas, como era chamada a ausência, era chamada de pequeno mal. Ela não tem nada de pequeno mal, né? Todas elas são crises importantes que têm que ser controladas. Existem leis para isso. Dependendo do tipo de epilepsia que você tem, se você é um paciente controlado há 1 ou 2 anos, se você tem um histórico de boa adesão ao tratamento, de não realizar um comportamento que seja um fator facilitador ou desencadeante de crise,
não consuma bebidas alcoólicas, enfim. E você está controlado há 1 ou 2 anos, dependendo do tipo de epilepsia que você tem, esses pacientes até são liberados para dirigir. Mas se você não tem controle da crise, ou se você tem um tipo de epilepsia que o risco de você fazer crise tem pacientes que têm crise a cada 1 ou 2 anos, esse paciente deve evitar-se de dirigir. O ideal é que nenhum deles dirija, né? Se você tem epilepsia, você não pode dirigir, né? Isso seria o ideal. Só que você não vai pedir isso para um adolescente com uma epilepsia mioclônica juvenil. Então, se ele está bem controlado, já está há 1 ou 2 anos, ele não se expõe a fatores que são facilitadores de crise, você libera. O que a gente recomenda, né? Isso são as leis de trânsito que falam. Além das leis de trânsito recomendarem que você tem que ter a garantia desse controle, você tem um eletroencéfalo também mostrando que ele não, mesmo sem crise clínica, ele não está fazendo descargas subclínicas. Isso também é importante, se ele tem um eletro que também favorece a sua confiança de que esse controle está sendo, de fato, adequado com a medicação. E, de preferência, não sair sozinho, né? Ter sempre alguém do lado quando for dirigir. Evitar locais onde você tem alternância de sombra e luz, mesmo nas epilepsias que não são fotossensíveis. Isso também um elemento facilitador, pode ser facilitador num determinado momento daquele indivíduo, privação de sono e outras condições. Mas qual é o melhor dos mundos? O que você pode garantir para esse paciente não correr risco ou colocar em risco os outros? Que ele não dirija. A epilepsia tem cura? Existem algumas síndromes epilépticas, e quando eu falo síndrome, a gente está falando de um conjunto de sinais e sintomas que são específicos de um determinado tipo de epilepsia. Então, epilepsias centro-rolândicas da infância são epilepsias que normalmente involuem na adolescência. Tá? Então, você toma a medicação por um período, você também tem um perfil genético que você deve investigar e depois elas evoluem. Mas, ao mesmo tempo, epilepsias clinicamente diagnosticadas como centro-rolândicas, que antigamente recebiam até o nome de benignas da infância e que você poderia retirar a medicação, algumas delas podem evoluir de forma grave. E o que vai fazer a diferença entre uma coisa e outra é o perfil genético, de painel genético de estudo desses pacientes, que cada vez mais vem sendo reconhecido. Se você tem uma epilepsia geneticamente determinada, como são a maioria das epilepsias, ou por uma mutação de canal de sódio ou de potássio, ou uma alteração de receptor de neurônio associado a recrutamento de inibição de excitação neuronal, são condições que nasceram com o indivíduo. Tá? Essa condição ela não vai ser retirada, a genética dele não vai mudar. Então, o grande erro desses padrões de você ficar 2 anos sem crises epilépticas, ou 4 anos, ou 5 anos, de retirar a medicação, vem do desconhecimento que se tinha de que se você tem uma epilepsia genuína, geneticamente determinada, você vai ter que tomar a medicação, na grande maioria das vezes, ao longo da sua vida.